Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão uma crônica cujo título é Religião, Coisa para Velhos. Conversava com um moço sobre a necessidade que todos temos de possuir uma religião que nos faça voltar a atenção para as coisas espirituais. E ele, com uma franqueza elogiável, me deu a resposta que aí vai em título. Declarou ser seu empenho o de ganhar dinheiro, muito dinheiro, fazer-se na vida profissional e social, encontrar uma guria bonita com quem se engraçasse para com ela se casar e ser muito feliz. Engraçado, eu também em minha mocidade procurei fazer-me na vida, tanto profissional como socialmente, afirmar-me e firmar-me no mundo dos homens entre os homens do mundo. Assim, ao ferir bons salários, estudar, trabalhar, vencer as possíveis dificuldades da existência. E para tanto fiz cursos, enfrentei concursos, em um conclave espírita que reunia jovens de todo o sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, em julho de 1966, na cidade de Pirassununga, conheci uma jovem carioca e com ela me casei 3 anos mais, constituindo um lar realmente feliz. Não vai nesse parágrafo nenhuma dose de personalismo. Isto porque todos os jovens com os quais lido no meio espírita brasileiro declaram palavras mais ou menos semelhantes. Todos tiveram as mesmas ideias e os mesmos ideais. Outros têm em mira projetos e sonhos bem mais elevados, e nem por isso, nem eu nem eles, deixamos de ser religiosos tanto quanto possível, tanto quanto entendemos ter e viver numa religião. Em hipótese alguma, constitui uma religião obstáculo a que vençamos na vida, pelo contrário até. Mostrando haver depois da morte uma outra vida, ela realça quão bela e quão sublime, quão abençoada por Deus é esta incessante lida de todo aquele que quer lutar e progredir. Uma ressalva muito importante, porém, temos de fazer. O conhecimento religioso, notadamente o espírita, também nos adverte, e para o nosso bem, que não é decente subir na vida empurrando os semelhantes para baixo. Não é cristão progredir nos negócios passando os outros para trás, dando-lhes disfarçadas rasteiras, atirando-lhes areia aos olhos, como se faz por aí sob o pretexto de que o mundo é dos mais espertos. Jesus, é bem verdade, já preconizava a prudência da serpente. Muita gente, no entanto, da cobra tem mais o veneno do que a prudência. E como injetam nos calcanhares dos pobres aqueles que estejam à sua volta. E como injetam nos calcanhares dos pobres aqueles que estejam à sua volta. E por que condene todos esses expedientes desonestos que denotam a inferioridade moral dos que disso se valem, é que a religião é por vezes tida e a vida como coisa para velhos. Isso lembra bem aquela classe de materialistas que não aceitam Deus por não desejarem pensar na possibilidade mais remota de um dia terem de prestar contas a uma justiça eterna de seus atos não lá muito dignos. Nem por isso Deus deixa de existir, nem as suas leis morais deixam de agir, dando a cada um de conformidade com as suas próprias obras. Um homem riquíssimo havia cujas terras produzia abundantemente. E ele pensou de si para consigo: ó, que farei se não tenho mais onde guardar toda a minha riqueza? Ah, já sei, onde armazenar toda a minha colheita.
Demolirei os celeiros e aí construirei outros maiores, nos quais poderei guardar tudo o que tenho presentemente. E direi então à minha alma: tem grandes depósitos de bens para a vida toda. Vamos, vamos, repousa, bebe, regala-te. Mas Deus dispôs em contrário. Naquela mesma noite, aquele homem morreu. Para quem ficariam todos os seus bens? Tal parábola aparece nos evangelhos, pois foi proferida por Jesus. Podemos dar a este respeito um exemplo tirado da história da filosofia. O fato se deu com o grande pensador Arthur Schopenhauer, conhecido por seu crônico pessimismo, tanto que é chamado de filósofo do desespero. Torturado pelas dores, entrou a clamar: meu Deus, meu Deus! Ao que o médico que o atendia exclama espantado: com o quê? Então Deus existe em sua filosofia? E o pensador confessa: no meio das minhas dores, a minha filosofia não me basta sem Deus. Logo que melhore, tomarei outro rumo. E não deixou de fazê-lo. Melhorou. O médico o encontra e fala em religião. O cliente grita logo: fora com esses espantalhos, bobagens de criança. Um filósofo como eu não precisa de nenhum Cristo. Naquela mesma noite, Schopenhauer simplesmente morreu. O Espiritismo nada tem que repugne ao bom senso do jovem da atualidade, nesta hora, quanto a juventude prima por contestar tudo e todos. Não seria de bom alvitre cuidar o jovem das coisas espirituais desde a mocidade? Ou só iria pensar nestas coisas já na idade provecta? Depois de muito errar, por falta de uma orientação moral segura, como se arrependendo de afogadilho de suas faltas, para, in extremis, ter garantida a sua entrada no reino dos céus? Então fica aqui essa crônica muito interessante, né? Nos apontando que a religião não nos afasta de uma vida natural e normal. Muito pelo contrário, nos aponta um caminho mais seguro, né? E que a religião, infelizmente, aqueles que entendem que é coisa para velhos, fatalmente buscarão conhecer-se melhor, buscarão a si mesmos já no adiantado da vida, coisa que provavelmente já será tarde, depois de muitos erros, depois de muitos descaminhos, né? E ainda sabemos que não é fácil a reconstrução daquilo que mal fizemos ou que deixamos de fazer, não é? E é interessante que esse texto nos leva a pensar num capítulo muito, muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, e que Kardec coloca uma mensagem de um espírito protetor que veio em Bordeaux em 1863 e que ele chama o homem no mundo. Então eu acho que vai ajudar a compormos essa ideia de que esse entendimento que a religião que nos ajuda a pensarmos nas coisas espirituais das nossas vidas, né, nos afastaria de determinados recursos que a vida nos traria como resultado do nosso esforço. Mas esforço digno, essa é a grande diferença, né? Uma resultante que vem de uma forma natural, como a resultante exatamente dos esforços dignos, né? Na busca dessa melhoria em todos os sentidos, o que é normal e salutar. E nesse texto nós vamos perceber bem que quando os espíritos nos convidam a um caminho do bem, a um caminho pela porta estreita,
ouvindo a Jesus, ouvindo ao pastor que nos chama e nos conhece a cada um, ele não pede para nos afastarmos do mundo, né? Então vamos ver. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então, estáis condenados a viver. Então, nós temos uma missão a ser cumprida aqui na Terra, né? E quando nós não conseguimos fazer desta vida uma escola, nós nos sentimos realmente condenados a viver, porque nos sentimos num presídio, né? Então, é muito bom que saibamos viver para que façamos dessa terra uma escola abençoada, né? Aprendendo a nos escolarizar a cada dia, né? Então não penseis, repetindo, não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, ou seja, a nos exortarem a essa comunhão de pensamentos com eles, porque isso nos afasta de todos os pensamentos inferiores, né? Queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, afirmam eles, não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades. Então, viver aqui na terra muitas vezes nos leva a sacrifícios. Sacrificai-vos às necessidades. Então, há aqueles que pouca importância dariam a tantas coisas, né? Mas acabam no palco da vida tendo que sacrificar as necessidades do homem aqui no mundo, né? Então, é o que ele nos alerta ou nos conforta. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, aqui fica muito claro, né? O que é viver no mundo com os homens do nosso tempo, né? Mas vivendo como devem viver os homens. Essa é a diferença, né? Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Essas frivolidades, né? Que fazem parte ali das nossas rotinas, dos nossos dias, mas que compõem a vida aqui na Terra, né? Compõem a vida aqui na Terra. E nos afastarmos totalmente de tudo isso seria viver como um homem isolado de tudo e de todos, né? E não é para isso que nós estamos aqui. Então é aprender a viver como os homens, como devem viver os homens. Fosse chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas. Então aqui é o ponto, né? E nesse convívio com naturezas diversas, nós conviveremos com todos os tipos de experiências, com todos os tipos de pensamentos, de colocações, né? E temos que viver. Então, fosse chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas.
de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Então aqui seria falta de caridade, uma frieza em relação aos posicionamentos de um outro que pensa muito diferente de você, não é? Então, não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estai sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. E que herança é essa? Nós somos herdeiros de nós mesmos. É a cada um segundo as suas obras, né? Portanto, somos herdeiros de nós mesmos. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, na sua vida, sua vida é de um egoísta. E tomarmos muito cuidado, porque são muitos exemplos que nós temos de pessoas que conseguem não errar mais, agir sempre dentro ali dos padrões da moral, mas acabam vivendo de uma forma egoísta somente para si mesmas. E depois, tristemente, descobrem que falharam nessa busca da ascensão pela forma egoísta, afastando-se do convívio com o outro, né? Porque nós somos colocados aqui no palco da vida justamente para nos burilarmos, aprendermos a viver com os outros, dando o nosso exemplo numa conduta diversa, né? Aprendendo com os demais, porque muito temos a aprender. Aquele que julga que não tem mais a aprender já está num descaminho, porque já foi pego por uma vaidade exacerbada. E existe a vaidade também de nos sentirmos bons, né? De nos sentirmos santos. E o Espírito protetor continua: não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, sempre que formos tomar uma atitude inadequada, pensemos naqueles que nos querem bem, tanto aqueles que estão junto a nós, como encarnados, quanto aqueles outros tantos que nos acompanham do plano espiritual, vibrando, torcendo pelo nosso acerto.
E leiamos esta página muitas vezes, a busquemos constantemente para aprendermos a viver como homem no mundo, né? E entendendo as lições de Jesus, vim para lhes dar vida em abundância e não na abundância. É claro que a abundância chega para muitos ou para alguns como um processo natural, uma resposta natural dentro dos caminhos percorridos, dentro até das possibilidades e dos programas definidos, né, para o nosso desempenho aqui na Terra, né? Mas saibamos compreender essa diferença de viver, de ter vida em abundância, diferente de vida na abundância. Porque o homem mais feliz, quando Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, qual é o homem mais feliz? A resposta é clara, é aquele que tem menos necessidades. Então, mesmo tendo uma vida em abundância, até na abundância, há aqueles que sabem viver sem criar tantas necessidades. Que essas reflexões fiquem para nós, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo do livro Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca. Estamos no capítulo 17. Sepultem os seus mortos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Uma frase de Jesus em Lucas 9:60. Enquanto caminhava rumo a Jerusalém, Jesus se aproximou de um homem e o convidou a segui-lo. A resposta ao convite foi a seguinte: Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar meu pai. Diante da condição imposta pelo convidado, Jesus lhe dirigiu novamente a palavra e pronunciou a conhecida frase que abre este capítulo: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus pretendeu dizer com tal afirmação? Não acredito que o mestre tivesse menosprezado o desejo mais do que humano de um filho querer sepultar o pai. Creio que Jesus apenas aproveitou a situação para provocar uma reflexão mais profunda a respeito da condição necessária para aqueles que desejam a felicidade pela única via possível, a do nosso desenvolvimento espiritual. O princípio que está contido na afirmação de Jesus é que ninguém avança espiritualmente, portanto, não consegue ser feliz se não enterrar os mortos que ainda estão acordados dentro de si mesmo, os quais se assemelham a âncoras que não deixam a embarcação da nossa vida sair do porto para navegar. Cristo formulou àquele homem o convite para que o seguisse, mas o convidado opôs um obstáculo da vida material. Assim somos nós, que também temos sido convidados por Jesus ao crescimento de nossos espíritos e costumeiramente apresentamos os mais variados impedimentos terrenos a uma vida mais espiritualizada. Estes obstáculos são os mortos que estão muito vivos dentro de nós. Muitas vezes a religião é vista por nós como um mero acontecimento social, e não como um caminho que nos liga à fonte divina que nos criou e de onde procedem a energia fundamental que nos sustenta e a sabedoria que nos ilumina. Imagine que somos postes de iluminação e que a nossa religiosidade seja o fio que nos liga à usina que gera toda a energia capaz de iluminar a nossa vida. Quem se distancia dos valores espirituais corta o fio de ligação com a usina divina e, por conta disso, passa a viver na escuridão, na qual o materialismo, inevitavelmente, coloca todos aqueles que endeusam os valores da terra, sempre passageiros, em detrimento dos legítimos tesouros espirituais que permanecerão conosco para sempre. A tal respeito, Chico Xavier se pronunciou,
dizendo que a falta da ideia de Deus, a ausência de religião no pensamento da criatura, geram tendências à criminalidade, violência, subversão, a dificuldades que chegam às vezes até a loucura. Isso é no livro de Chico Xavier, A Terra e o Semeador. Por isso, precisamos dar muita atenção ao nosso status espiritual, lembrando que o corpo de carne é apenas uma veste temporária do espírito, que veio à Terra em missão de reajustamento e progresso. Quando da nossa viagem de regresso ao mundo espiritual, nenhum bem material irá conosco. O que é da Terra fica na Terra. O que é do espírito segue com o espírito. Somos espíritos em viagem pela Terra e daqui nada poderemos levar, a não ser as conquistas que nosso espírito fez no campo da inteligência e do amor. As escolas na Terra preparam o desenvolvimento da nossa inteligência. As religiões fomentam o desenvolvimento do amor. Tanto quanto buscamos o aprimoramento do intelecto, também devemos buscar o aprimoramento do amor em nós. E a vida religiosa é uma escola para nossos espíritos. Não estou me referindo aqui apenas às formalidades religiosas, mas falo de uma vida centrada em Deus e nas consequências espirituais que tal posição implica. Quem está ligado a Deus está conectado ao amor, e esta é a experiência mais significativa que nos poderá ocorrer em toda a vida. A partir dela, sentindo que somos amados pelo Pai Celestial, passamos a nos amar e também a sermos canais de extensão do amor divino ao nosso semelhante. Esta é a verdadeira religiosidade que nos compete cultivar e que nos proporciona felicidade sem igual, mas que muitas vezes é sufocada por uma visão de vida materialista e, portanto, imediatista e egocêntrica. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, enquanto nossa alma não se alimentar das coisas espirituais, nosso espírito se enfraquecerá, o vazio interior nos dominará, as coisas terrenas já não serão capazes de preencher nossa sede de felicidade. A depressão nos atingirá cada vez mais. Os ansiolíticos continuarão a ser os remédios mais vendidos no mundo e as taxas de suicídio subirão vertiginosamente. Fechamos os olhos às questões espirituais da vida, mas quando a dor nos visitar, quando a doença incurável nos surpreender, quando a morte ceifar a vida de um ente querido, quando o desastre moral nos afogar em lágrimas de aflição, nosso patrimônio material não conseguirá enxugar uma lágrima sequer do desespero que irá nos envolver. Tampouco a ciência será capaz de curar as feridas que dilaceram nosso espírito. Em tais momentos, os bens materiais, por mais valiosos que sejam, de nada servirão para curar as feridas que estão na alma, exatamente porque, em nossa vida, adiamos o encontro com a nossa realidade íntima pelos mortos que ainda vivem dentro de nós. As coisas mortas são aquelas que não nos podem dar a vida. Você poderá deixar um grande patrimônio material para seus herdeiros, mas, se não plantou amor e carinho no coração deles, provavelmente eles se esquecerão de você, tão logo a herança seja repartida. Por isso, não deixe que as preocupações materiais matem as relações afetivas que podemos construir junto àqueles que cruzam a nossa vida. Bens materiais não alimentam o espírito de ninguém. Quando a morte se aproximar de você, não acredite que dinheiro algum seja capaz de confortá-lo neste momento. Quem viveu no egoísmo geralmente se encontra muito só neste momento tão difícil. Mas quem acumulou tesouros espirituais terá neste instante o amparo do amor que cultivou nos familiares, a companhia afetuosa das amizades que construiu e manteve ao longo da vida, o conforto da fé na vida espiritual que o aguarda além das barreiras físicas e as preces tão imprescindíveis de todos aqueles em que fomos capazes de semear um gesto de amor e carinho. Você poderá estar num leito simples, num hospital sem grandes recursos, mas sentirá uma riqueza espiritual sem tamanho, porque sua vida foi importante para muitas pessoas e não apenas para você mesmo. Eu tenho certeza de que por meio da leitura desse singelo livro, você está tendo encontro com Jesus e que Ele o convida a segui-lo. Você talvez se impacte com a proposta, sinta medo,
porque acredita que terá de vender todos os seus bens, deixar sua família, seus amores. Mas nada disso é verdade. Jesus não deseja que você abandone nada ou venda alguma coisa. Ele apenas quer que você mude sua maneira de lidar com tudo isso. Você pode possuir todos os bens da terra, desde que não seja possuído por eles. Você pode ser o homem mais importante do mundo, desde que não perca a humildade. Você pode ser o mais inteligente de todos, desde que não perca a simplicidade. Você pode ser o mais famoso, desde que não se esqueça de que mais importante do que ser amado é amar. O Cristo deseja que o amor seja mais importante do que tudo em nossa vida, que a cada dia tenhamos mais amigos e menos inimigos, que sejamos também ricos investidores em fraternidade, que jamais nos esqueçamos de que os bens que possuímos pertencem verdadeiramente a Deus e que se porventura temos mais do que os outros, é porque temos a missão de compartilhar nossas riquezas com os que têm menos. Que não nos esqueçamos de que a nossa verdadeira vida é a espiritual e que a experiência na Terra é um meio que Deus nos concede para aprendermos a viver a verdadeira felicidade espiritual. Mas, para que a felicidade nos invada, temos de enterrar todos os nossos mortos. Oração. Mestre Jesus, hoje quero falar com você sobre os mortos que estão enterrados dentro de mim. Quantas coisas me impedem de ser feliz, quantas mágoas, quantas tristezas e decepções. Quantas lutas pelas posses materiais que me deixam exaurido. Quanta ânsia pelo ter e quanto descaso pelo ser. Quanta vida centrada no que é passageiro e quanto tempo perdido para o que é eterno. Ajude-me, Cristo amigo, a enterrar o que não me pode dar a vida com que tanto sonho. Ajude-me a sepultar mágoas e tristezas pelo remédio do perdão. Ajude-me a sentir o quanto Deus me ama para que eu possa definitivamente me amar. Também, como me sinto morto sem amor? Não quero mais sentir isso dentro de mim. Não quero este vazio que me angustia, essa dor que não passa. Quero o amor de volta para mim. Auxilie-me, Jesus, a sentir Deus na minha vida e, sobretudo, a procurá-lo diariamente. Que eu o encontre não apenas nos templos de pedra, mas no altar da natureza, no sorriso inocente de uma criança, no andar cansado de um idoso, no ventre de uma gestante, na planta que nasce em pleno deserto. Faça-me compreender, Mestre amado, que a vida na terra é tão rápida e que por isso não posso perder tempo com aquilo que não seja eterno. Ajude-me a não olhar tanto para trás ou para a frente, porque o melhor da vida é o que eu sou capaz de fazer nesse exato instante. Assim seja. Seguindo, vamos para o capítulo 18, Jesus quer os seus frutos. No dia seguinte, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém seus frutos. Evangelho de Jesus segundo Marcos 11, 12 a 14. Jesus não deixou de chocar os discípulos com a sua atitude de amaldiçoar a figueira estéril. É claro que a intenção do mestre foi outra, que não a de simplesmente fazer secar a figueira num gesto incompatível com a sua natureza mansa e humilde. Como de costume, Jesus aproveitava as situações do cotidiano para ensinar lições de grande valia, como foi, neste caso, da árvore que não tinha frutos. E qual seria a lição oculta que o Cristo desejou nos transmitir? Tomando por base que a figueira estava sem figos e que tal fato indignou Jesus, podemos concluir que ele comparou o homem à figueira e que, portanto, nascemos para dar frutos. O homem está no mundo para oferecer à comunidade onde se encontra inserido os talentos e capacidades que Deus confiou a cada um de nós. Precisamos verificar se também não temos sido uma figueira estéril. Será que apenas não temos as folhas da aparência? Eu tenho visto muitas pessoas com um potencial fantástico, mas um potencial que não se realiza na prática, seja por medo, comodismo ou até pela ignorância de não reconhecerem em si mesmas as capacidades que possuem para realizar seus sonhos. Tudo está em nós, nada nos falta, pois Deus plantou em nós as sementes dos talentos e capacidades que nos levarão à conquista das aspirações da nossa alma.
Mas tudo está em forma de semente. Precisamos fazer com que esta semente saia da sua casca, rompa a terra, cresça e desabroche de acordo com os frutos que é capaz de dar. Se a semente ficar escondida na terra com medo de crescer, com preguiça de romper a terra e enfrentar as ervas daninhas, não se expondo ao sol e à chuva, não passará de uma semente desconhecida. Esta é a maldição que Jesus lançou à figueira, a maldição da inutilidade e do vazio interior que todos nós sentiremos, se não dermos os frutos que somos capazes de produzir. A esterilidade de nossos talentos nos leva à sensação de frustração. A palavra felicidade deriva do latim felix, cujo significado era originariamente fértil, frutuoso, que dá frutos, fecundo. Portanto, a felicidade está diretamente associada à nossa fertilidade, isto é, à capacidade de realização dos nossos sonhos por meio da execução dos nossos talentos. A figueira estéril é o símbolo do sofrimento, oriundo da pessoa que não frutificou na vida. A humanidade tem fome dos nossos frutos, assim como Jesus estava com fome naquele momento. O mundo tem fome dos nossos talentos. As pessoas precisam de nós, necessitam dos recursos que nós somos capazes de dar. Se você não saciar essa fome, haverá um problema geral de abastecimento de recursos, e essa carência que começou em você terminará por atingi-lo também, porque na vida somente recebe quem dá. Se você nega seus talentos à vida, inevitavelmente a vida não terá como abastecê-lo com os recursos que você precisa dos outros. É uma questão de matemática cósmica. Há outro aspecto importante nessa passagem de Jesus. Você reparou que no Evangelho está dito que a figueira somente tinha folhas porque não era tempo de figos? Ora, se não estava no momento de dar figos, por que Jesus se irritou com a figueira? Uma interpretação literal do texto nos levaria a supor que o Cristo teria agido sem razão. Mas sabemos que o Mestre não se comportaria movido por ira ou sem a compreensão da natureza das coisas. Então, por qual razão ele queria que a figueira desse frutos, fora da estação? Cristo quis chamar a atenção do homem que só produz quando os ventos lhe são favoráveis, que só tem fé quando tudo está caminhando bem em sua vida. É assim que geralmente agimos. Vamos bem quando as coisas estão bem. Mas e quando o barco balança? Quando surge um problema maior? Quando vem uma tempestade mais forte? Comumente nos entregamos ao desalento e a inércia toma conta de nós. E assim deixamos de produzir os frutos necessários, gerando mais problemas em nossa vida. O desânimo é a pior tragédia que nos poderá acontecer, pois ele sufoca a semente. Jesus nos ensina que nas adversidades precisamos dar frutos também. Por isso, precisamos trabalhar mais, ter mais fé, orar mais, crer mais, servir mais, ajudar mais, amar mais. Quando agimos assim nos tempos de crise, tocamos mais firmemente o coração de Jesus, pois ele nunca deixou de semear amor, mesmo nos momentos mais cruéis de sua jornada pela terra. Fiquemos atentos a este ensinamento do Mestre. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Passagem de João 16:33. E com Jesus, nosso inverno não será tão rigoroso. Com Jesus, nossos frutos se multiplicam. A carga não fica tão pesada, nossos braços ficam mais fortes, nossos pés conseguem ir mais longe. A paz toma conta de nós. Toquemos o coração de Jesus, mostrando a Ele que não somos uma figueira inútil. Convido você a oferecer ao nosso Mestre amado, que está com fome, os figos tenros e doces que a figueira da sua vida é capaz de produzir. Oração. Amado Jesus, analisando minha vida, constato que em muitos aspectos ainda sou uma figueira sem frutos. Eu não posso esconder de você que, na maioria das vezes, uma preguiça me invade e me deixa inerte diante das iniciativas que preciso tomar para alcançar meus objetivos. Creio que isso ocorra porque ainda me comporto como uma criança que deseja encontrar tudo pronto em sua vida. Em outros momentos, noto que me omito porque me sinto incapaz de realizar os sonhos que acalanto
em minha alma. Acredito que o complexo de inferioridade seja o meu maior adversário. Porém, querido mestre, analisando sua vida e mensagem, aprendi que não tentar é mais sofrido do que tentar e não dar certo. Porque errando e aprendendo, chegarei aos meus objetivos. E não realizando, jamais sairei do lugar sofrido onde me encontro. Auxilie-me, amado Jesus, a não ser uma figueira sem frutos. Eu sei que tenho tantas coisas boas dentro de mim, por isso ajude-me a perder o medo, a preguiça e a sensação de que não sou capaz. Ajude-me a confiar em Deus e a confiar em mim. E, sobretudo, auxilie-me a entender que sou como uma estrela, ainda que pequena, e que, como toda estrela, devo fazer brilhar a minha luz. Assim seja. Que graça podermos ler uma interpretação tão clara, tão lúcida e tão prática para as nossas vidas, que vem do Evangelho de Jesus. Que possamos aproveitar. Uma boa semana.